Na última semana nós comemoramos, foi feriado segunda-feira, todos sabem do quê? 7 de setembro é o quê? Independência do Brasil. Talvez os que saíram do segundo grau agora, os jovens, vão lembrar o hino da independência. Vocês lembram? Vocês cantavam isso na escola? Nossa, só na minha época a gente cantava os hinos normais. Talvez o Elias, policial, sabe, né? O hino da independência. Talvez vocês vão lembrar o refrão. O refrão, uma parte fala assim: ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Esse era o anseio no coração daquela época, que Portugal fosse embora com seu império, com seus impostos altíssimos, e o Brasil fosse livre. Há um desejo no coração de todo mundo, é um desejo no coração natural da gente ter uma pátria. E toda pátria tem um rei. E o único reino que os súditos são também reis é o reino de Deus, você sabia? O único reino que os súditos, os servos, também são reis é o reino de Deus. E é um reino espiritual. E essa parte, eu estava olhando o hino da independência, coloquei até para tocar lá, e estava pensando como o anseio do coração dos homens estão nas músicas que marcam a história. Geralmente, músicas que marcam a história, elas eram o anseio daquela geração. E os compositores, eles sabem isso, eles sabem o que está no coração da sociedade e criam uma música que vira o tema, o hino. E naquela época no Brasil, no século XIX, era que o Brasil fosse livre, como eu falei de Portugal. Mas esse refrão tinha que ser o refrão de todo crente. Tinha que ser mais ou menos assim: ou o reino de Deus livre, ou morrer pelo reino de Deus. Ou o reino de Deus acima de tudo, ou eu morro pelo reino de Deus. Tinha que ser um anseio do coração de todo crente. Porque olha o privilégio, nós temos um rei, e nós somos súditos desse rei, que é o Senhor Jesus. Mas nós também somos reis com ele. A Bíblia vai dizer que nós reinaremos com Jesus para sempre. Mas para entrar no reino de Deus, você precisa ser liberto do império das trevas. A gente costuma classificar as pessoas por religiões, não é? Mas espiritualmente existem só duas condições espirituais: ou você está no império das trevas, ou você está no reino de Deus. Colossenses 1,13 diz que nós fomos transportados do reino das trevas, do império das trevas, para o reino de Jesus. Jesus nos arranca de um reino de escuridão e nos leva para o seu próprio reino. E esse seria como nascer de novo para entrar nesse reino. Esse reino, ele precisa ser visto com o coração. Por isso que aqui o apóstolo Paulo vai dizer no versículo 18: iluminados os olhos do vosso coração. Coração tem olho, gente? Você já viu isso? O que ele quer dizer? Para ver o reino de Deus. Como Jesus disse para um homem chamado Nicodemos, ele precisaria nascer de novo. Para ver o reino de Deus, que é espiritual, nós precisamos ter olhos no coração. E quem pode dar olhos no coração é só o próprio Deus. Meus irmãos, e esse reino, ele é espiritual. No capítulo 1, no versículo 3, veja comigo. Diz o seguinte: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Alguém que está no reino de Deus, ele não vai ser abençoado, ele já é abençoado, com toda sorte de bênção. Só que essas bênçãos são espirituais, celestiais, e em Cristo Jesus nós fazemos parte desse reino. Então hoje o que nós vamos ver aqui nessa parte da Escritura, o que a Bíblia tem a dizer para nós, é que nós precisamos crer de todo o coração que Cristo já reina e nós reinamos com Ele. Cristo já reina e nós reinamos com Ele. Talvez nós não estamos vendo, porque nós não estamos vendo com o coração. Talvez nós estamos vendo com a nossa vista, e a Bíblia fala que nós não caminhamos por aquilo que vemos, mas por aquilo que nós cremos.
Meus irmãos, eu não sei se você conhece a história de Éfeso, mas lá tinha um grande templo de uma deusa chamada Diana. E Éfeso era uma capital da Ásia que tinha quase 200 mil habitantes naquela época, era muita gente. E o templo de Diana era tão bonito e tão grande que era uma das 7 maravilhas do mundo. Por exemplo, seria como a Torre Eiffel hoje, como o Cristo Redentor. Muita gente ia para adorar Diana, a deusa dos Efésios. Tanto que, quando as pessoas se converteram, diz que os adoradores de Diana falaram assim, durante 2 horas: grande é a Diana dos Efésios, expulsando os discípulos de Jesus, expulsando os missionários, gritando: grande é a Diana dos Efésios. Nós vimos na quarta-feira aqui que eles criam que essa deusa, a imagem dela caiu do céu, de Júpiter, lembram? Eles creram que de Júpiter caiu a imagem de Diana. Essa história de uma imagem que cai do céu, de adorar uma mulher, você vê que ela não é tão nova assim. Ela vem de séculos e séculos atrás. E a conversão em Éfeso foi tão grande que diz que as pessoas, elas foram em praça pública queimar os seus ídolos, queimar os seus livros, queimar os seus amuletos de adoração a Diana, que foi em torno de 50 mil denários, o valor de tudo que foi queimado. 50 mil denários, gente, é muito dinheiro. Seria mais ou menos 5 milhões de reais hoje. Mostrando para nós que a verdadeira conversão é jogar fora e queimar tudo aquilo que era do meu passado, que não presta, que não glorificava a Deus. Então causou tanta confusão na cidade, que diz inclusive que os fabricadores de imagens, os fabricantes de amuletos, eles falaram assim: esses homens que estão falando de Jesus aqui, eles vão quebrar a economia da cidade, porque não vai ter mais para quem a gente vender as nossas imagens, os nossos amuletos. Não vai ter mais a peregrinação todo ano para adorar a Diana. Então eles estavam tão preocupados com a sua economia, com o seu trabalho, que expulsaram os discípulos de Jesus. Mas ali ficou uma igreja. O apóstolo Paulo, que é esse que escreveu Efésios, ele foi embora, mas lá ficou a igreja. Então o contexto, irmãos, para vocês entenderem, era um grupo de crentes no meio do maior ídolo e do maior centro de adoração de toda a Ásia. Você ficaria com medo no meio desse contexto de adorar Jesus? Onde o povo saiu pelas ruas gritando: não, Jesus não, grande é a Diana dos Efésios. Onde os missionários foram expulsos para não apanhar. Você ficaria com medo não de adorar Jesus nessa cidade? Será que a gente ia ficar firme? Também a gente ia ficar com medo, não é mesmo? Será que a gente ia cantar: ou o reino de Deus, ou eu morro pelo reino de Deus? Então Paulo agora, depois de falar da eleição deles, depois de falar que eles foram escolhidos, depois de falar que Cristo os resgatou, depois de falar que o Espírito Santo os selou, diz no versículo 15 que Paulo agora orava por eles. E veja que a oração, ele ora por profundidade. Versículo 16 diz Paulo que na oração ele dava graças a Deus. E no versículo 15 diz que eles já tinham fé no Senhor Jesus e amor para com todos os santos. Interessante que nós devemos, na oração, já dar graças a Deus por aquilo que nós já temos. Então Paulo fala: eu sei que vocês têm fé em Jesus, porque vocês estão firmes aí nessa cidade. E eu sei que vocês amam os santos, amam uns aos outros. Interessante então, irmãos, que nas nossas orações a gente tem que agradecer por aquilo que nós já temos. Essa igreja já tinha fé e já tinha amor. Mas Paulo agora vai orar por eles, para que eles se aprofundem, porque tem muito mais. Será que nós temos fé e amor já? Podemos agradecer a Deus por isso? Amém. Daí no versículo 17, irmãos, ele vem falando por que ele orava por eles. Ele fala no versículo 17 que ele pede para Deus Pai, o Pai da glória, conceda para eles espírito de sabedoria e de revelação e do pleno conhecimento deles. Daí no 18 ele pede para que os olhos do coração deles sejam iluminados, para saber qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos.
Quando eu vi essa passagem da Bíblia, eu lembrei da pregação da semana passada. Paulo ora por eles para que eles tenham mais o quê? Profundidade. Eu fiquei imaginando, eles já tinham leitinho, lembra da semana passada? Eles já tinham fé no Senhor Jesus e já tinham amor uns pelos outros. Estava ótimo. Mas Paulo fala, mas tem muito mais. Então eu oro agora para que o coração de vocês seja iluminado, para que vocês entendam qual é a esperança do seu chamamento. Quando Paulo fala da esperança do chamamento, irmãos, ele está dizendo que há uma esperança de uma pátria eterna para os crentes. Então ele quer que eles entendam que Éfeso não é a cidade que eles vão morar eternamente, que eles devem ficar firmes no meio da perseguição, eles deviam ficar firmes em meio à opressão daquela deusa e dos adoradores dela, porque tem uma esperança de um chamado eterno para eles. Há uma esperança eterna para nós, irmãos. O Brasil não é a nossa pátria fixa, nós estamos aqui emprestados. O nosso chamamento é para algo eterno, algo maior, algo mais profundo. E o nosso coração tem que ser iluminado para entender isso. Senão a gente vive tudo aqui e agora, achando que a nossa vida é tudo aqui e agora. E daí ele ora também para que eles entendam a riqueza da herança que eles têm. Final do versículo 18. Qual riqueza da herança? No capítulo 1, versículo 5, vem falar qual é essa riqueza. Capítulo 1, versículo 5 diz: nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Eles oram, então Paulo ora por eles, irmãos, para que o coração deles entendam que eles têm uma riqueza, e essa riqueza está na glória, e eles têm uma herança no meio dessa riqueza. Que herança? Uma herança como filho de Deus. Como filho de Deus, nós temos todas as heranças, todas as bênçãos que o Pai tem para o seu Filho legítimo, Jesus Cristo. E se nós não entendermos isso, nós vamos viver essa vida atrás das riquezas e das heranças deste mundo. E ele vem falar aqui, eu quero que vocês entendam que há algo mais profundo. Vocês são riquíssimos como filhos de Deus. Irmãos, se você está em Cristo, você é riquíssimo. Porque que dinheiro pode pagar a nossa salvação? Que dinheiro pode pagar a nossa adoção como filhos de Deus? Nada. Então, um filho de Deus é alguém rico, que tem uma herança eterna, imaculada, e que ninguém pode roubar. Então ele vem pedindo para que o coração deles entenda tudo isso. Depois, no versículo 19, Paulo fala: eu oro também para que vocês entendam a suprema grandeza do poder para com que cremos, segundo a eficácia da força do poder. Então, meus irmãos, aqui Paulo então pede agora que eles entendam o poder de Deus. Esse poder, como eu falei, de pertencer a um reino eterno, de que ser um servo, mas também um rei. E nós vamos ver aqui que o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo é o mesmo poder que nos fez crer no Senhor Jesus Cristo. Porque nós também, no capítulo 2, versículo 1, vai dizer que nós estávamos mortos em delitos e pecados. Nós fomos arrancados do império das trevas, estávamos mortos, sem condições nenhuma de crer. Então, assim como Deus, o Pai, ressuscitou Jesus Cristo, Ele ressuscitou eu e você da morte espiritual. Então Paulo vem falar para eles, tem muito mais para vocês entenderem. Fazendo um coro da pregação passada, tem um churrasco para vocês engolirem. Vocês não podem ficar só no leitinho da fé e do amor. A fé e o amor é ótimo, mas vocês têm que entenderem que vocês têm uma herança como filhos de Deus. Vocês têm que entenderem que você tem um chamado para uma vida eterna. Vocês têm que entenderem que há um poder que operou na sua vida, e esse poder é o mesmo que ressuscitou Jesus Cristo. É o mesmo poder que te deu fé, porque você estava morto espiritualmente. Amém, meus irmãos?
Então se aprofunde para que o seu coração veja coisas mais profundas. Talvez eu estou falando isso aqui que você é rico. Talvez eu estou falando que você tem um chamado eterno. Talvez eu estou falando que você foi alvo de um poder. E talvez você ainda não está entendendo. Peça para que o seu coração venha a ter olhos para ver essas coisas. Porque eu posso aqui tentar dar as melhores explicações, as melhores ilustrações, mas se Deus não iluminar o seu coração, você não vai entender. Fala para Deus assim: Deus, me dê olhos no meu coração. Fala com Ele aí agora. Deus, dê olhos no meu coração. Meus irmãos, porque se a gente entender isso, nós vamos resolver as nossas aflições, as nossas ansiedades, os nossos anseios, essas angústias, essas ansiedades do nosso coração, é porque nós não temos profundidade ainda em quem nós somos em Deus. Nós somos ansiosos, nós somos aflitos por qualquer coisa, porque nós não ainda aprofundamos em quem nós somos. Nós não ainda nos aprofundamos no nosso chamado, na nossa herança e no poder de Deus que opera e operou em nós. Nós precisamos de profundidade. Que Deus ilumine o coração de cada um de nós essa noite. Mas qual poder então precisamos conhecer? Que poder é esse? O que esse poder fez? Alguém lê o versículo 20, por favor, em voz alta. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-se dentre os mortos e fazendo-nos sentar à direita nos lugares celestiais. Amém. Irmãos, o mesmo poder que ressuscitou Jesus é o mesmo poder que nos deu fé. Olha capítulo 2, versículo 5, diz assim: E estando nós mortos em delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Vamos falar todo mundo junto? Pela graça sois salvos. Nós estávamos mortos, nós não teríamos condições de nenhuma de crer no Senhor Jesus, mas Ele iluminou o nosso coração para crer. Então esse poder que Paulo fala que a igreja tinha que conhecer, para que eles não ficassem com medo da deusa Diana e dos adoradores de Diana, era o poder de ressuscitar um morto. O poder de Deus que nós temos que conhecer é o poder de dar vida a pecadores como eu e você. Vida espiritual. O mesmo poder que tirou Jesus Cristo daquela tumba. E aqui está a nossa vitória. Que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou no terceiro dia. E quando Jesus fez isso, além de comprar a nossa vida, além de pagar pelos nossos pecados, pecadores sujos como eu e você, nos purificando pelo teu sangue, Ele ressuscita. E diz que Ele ressuscita para se assentar nos lugares celestiais. Versículo 21 diz que Ele está acima de todo o principado, Ele está acima de tudo, e diz que o nome dele está acima de tudo que possa se referir, neste século como no vindouro. Então Jesus Cristo, meus irmãos, quando ressuscita, Ele tem a vitória contra todo o poder demoníaco, Ele vence a cruz, Ele vence a morte, Ele vence Satanás, e Ele assenta à direita de Deus Pai. Então, o que Paulo está falando para eles é que o Senhor Jesus está sentado acima dos falsos deuses. Não era para eles terem medo de Diana e dos adoradores dela, porque Jesus Cristo está acima dela. Jesus, meus irmãos, está acima de todo falso ídolo da nossa época. O nome dele é superior não só naquele século, mas durante todos os séculos. Jesus Cristo reina, não quando ele voltar apenas, ele já reina agora. Ele já está sentado no trono. Ele é o rei da nossa pátria, que governa. Você tem medo de alguma Diana? Traduzindo para cá, você tem medo de alguma situação dessa vida? Você está com medo
O coronavírus já está passando, né? A gente está perdendo medo, né? O que te causa medo nessa vida? Você tem medo da morte? Você tem medo das suas finanças do mês que vem? O que te causa medo? A notícia de Deus para nós é que o nosso Senhor, o nosso Rei, está acima de tudo que acontece nessa terra. Ele governa todas as coisas. E Paulo ora: eu quero que o coração de vocês seja iluminado para que vocês entendam isso. Que Ele ressuscitou e por isso nós temos a vitória. O domínio está sobre Cristo. E o poder do Espírito está hoje conosco, irmãos. Nós não precisamos ter medo de nada, porque o versículo 22 e 23 vai dizer que Cristo pôs todas as coisas debaixo do seu pé, e Ele é o cabeça da igreja, e nós somos o seu corpo, e Ele enche todas as coisas na igreja. A igreja, como seu corpo, exerce reinado nessa terra espiritual. Para você ver, não precisa abrir, só escuta Apocalipse capítulo 5, vai dizer o seguinte, versículo 9: entoavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Ou seja, quando Jesus morre e ressuscita, Ele compra os eleitos de Deus, Ele paga pelos seus pecados. E tem gente de todo tipo, de toda língua, de todo povo. Tem brasileiro, tem africano, asiático. A nossa família é muito diversa. Tem gente baixinho, gordinho, alto, gente de todo tipo, que foi comprado pelo Senhor Jesus. E diz que Ele constituiu para Deus, no seu reino, que nós reinaríamos na terra. Então, se Jesus Cristo hoje reina nos céus, Ele governa na terra por meio da sua igreja. Você tem condição, irmãos, de entender isso? Pelo Espírito de Deus, que nós hoje reinamos nessa terra. Mas você fala: Gabriel, mas nós não mandamos em nada, estou custando governar minha casa. Esse reino é espiritual, meus irmãos. Nós precisamos ter consciência da nossa identidade, quem nós somos. Nós somos servos, reis do reino eterno de Jesus Cristo. Ele governa hoje. Ele disse aqui que Ele é o cabeça. Ele é o cabeça de quê? Do seu corpo, que é a igreja. E diz que Ele deu essa autoridade para a igreja. Nós seguimos o cabeça, mas o cabeça, ele está governando tudo por meio da igreja. Então, se eu pensando sobre isso, eu pensei o seguinte: se não há salvação a não ser por Jesus Cristo, e Jesus é o cabeça da igreja, não existe salvação fora da igreja. Entenderam? Não existe salvação fora da igreja, porque Jesus é o cabeça. Se Ele é o Salvador, não tem como eu falar assim: eu gosto do cabeça, mas não gosto do braço. Porque todo o corpo funciona para o serviço ao cabeça. Então, irmãos, Cristo dá os comandos e nós então obedecemos os comandos como seu corpo. Nós não temos medo de nada desse mundo, porque nós sabemos que o nosso Senhor está acima de tudo. O seu nome está acima de qualquer governante. E nós somos então, como seu corpo, inseparáveis de Cristo. Nós estamos unidos ao Senhor Jesus, uma união mística, uma união espiritual. Não tem como nós nos separarmos de Jesus, nunca mais. Porque se nós fomos introduzidos no seu corpo, não tem como arrancar um braço desse corpo. Nós estamos unidos com Cristo para sempre.
Não tem como nós nos separarmos desse corpo, porque esse corpo é o corpo de Cristo. Ele é o noivo também da igreja. Não tem como você falar, eu gosto demais do Gabriel, mas não suporto a Sharon. Ou você gosta dos dois, ou não tem como ter relacionamento com um de nós dois. Não tem como eu falar, eu amo Cristo e não gosto da igreja. Não tem como você falar, eu gosto do cabeça, mas não gosto do braço. Se você é de Cristo, você é da igreja. E Cristo governa por meio da sua palavra hoje. Porque na igreja é onde a palavra de Deus, nós levamos ela como regra de fé e prática. Então, aí fora pode estar uma bagunça, mas aqui Cristo reina. Porque Ele nos dá ordens pela sua palavra, Ele é o cabeça. E nós, como seu corpo, executamos o que Ele manda. A igreja então executa o seu serviço de Cristo na terra, por meio da palavra, por meio dos sacramentos. Quando nós batizamos alguém, aquela pessoa recebe o Espírito de Deus. Aquela pessoa, ela recebe a purificação dos seus pecados. Jesus disse para Pedro que as chaves do reino dos céus estariam na mão da igreja. Que a igreja pode ligar e desligar na terra e é ligado e desligado nos céus. Quando nós oramos por um enfermo, como nós fizemos aqui, nós estamos ligando na terra a bênção desses irmãos e é ligado nos céus. Quando nós abençoamos e alguém recebe a água em posição de mãos no batismo, essa alma é ligada nos céus. Quando nós servimos a ceia e nos alimentamos de Cristo, a nossa alma é alimentada do corpo e do sangue do Senhor Jesus. E só a igreja tem essa autoridade na terra. Por isso que nós não reinamos politicamente, nós não temos armas militares, nós não temos a influência política de ditar regras e leis de acordo com a Bíblia, mas nós temos aquilo que ninguém tem, que é de unir céus e terra. Por isso que Cristo reina hoje, e nós reinamos com Ele nessa terra, e reinaremos com Ele para sempre. O reino de Deus é o único reino que Ele te chama para ser servo e te promove para ser rei junto com Ele. Não existe nenhum governo que faz isso. Esse é o reino do nosso Senhor. Então vocês estão entendendo, irmãos, como que Paulo escreve para eles, para que eles não fiquem com medo de uma das 7 maravilhas do mundo, que era Diana. Que eles não fiquem com medo, porque eles tinham um poder mais poderoso do que qualquer governo e principado de domínio, que é o poder de reinar com Cristo, porque o seu Senhor está sentado no trono agora. Irmãos, e no versículo 23 diz que nós somos então o corpo de Cristo, certo? Onde Ele enche na sua plenitude todas as coisas. Mas esse reino, irmãos, como eu falei, nós reinamos pelo serviço. Como que a igreja reina? Como que a igreja serve a Jesus? Servindo. Você sabia? Por exemplo, para ter esse culto aqui, várias pessoas serviram. Teve alguém que chegou mais cedo para abrir a igreja, para ligar os eletrônicos, porque isso aqui é um forno. Se a gente chega aqui e está tudo fechado, então alguém tem que chegar mais cedo para abrir, ligar os ventiladores, ligar os microfones. Teve alguém que serviu. Para a gente poder cantar, teve um grupo que teve que vir aqui durante a semana ensaiar. Teve um grupo que veio aqui durante a semana para orar pelo culto. Teve uma pessoa durante a semana que veio aqui limpar. Teve alguém que veio mais cedo para varrer a porta, porque as folhas ali nessa época está cheio de folha. O que mais? Esqueci de alguma coisa? Teve o nosso irmão que fez a liturgia. As crianças lá embaixo estão sendo servidas. O reino de Deus é um reino de serviço. E pensando nisso, irmãos, eu pensei o seguinte: se a gente não serve, a gente é servido. E quem é servido, eu anotei aqui o seguinte: somos chamados a dar a nossa vida em prol do reino.
Se você não servir, vai ser servido, e a qualquer momento ficará insatisfeito com o serviço prestado a você, porque nós somos um poço de orgulho. Se não nos humilharmos por meio de lavar outros pés, a qualquer momento vou precisar de um outro lugar para me servirem melhor. Como que o reino de Deus, ele prospera e ele vive? O reino de Deus prospera e vive por meio do serviço. Nós servimos o nosso rei, servindo uns aos outros, servindo os necessitados, pregando o evangelho para que Jesus liberte outras pessoas para o seu reino. E se a gente não serve, irmãos, a gente vai ser servido. Mas nós somos tão orgulhosos que quando a gente só é servido, vai chegar uma hora que não está bom. Daí você vai procurar um outro local para te servirem melhor. Por isso que Jesus falou para os seus discípulos, ao lavar os pés dos discípulos. Veja bem, irmãos, nós estamos falando do nome acima de todo nome. Nós estamos falando do Senhor de todas as coisas. A Bíblia diz em João 13, que ele põe um avental de empregado e lava os pés dos seus discípulos. E ele fala para eles, vocês devem fazer o mesmo uns pelos outros. Não é que nós temos que fazer uma cerimônia aqui e lavar o pé um do outro, não. Mas o que Jesus estava ensinando? No meu reino, ele é visto e prosperado pelo serviço uns aos outros. Se você não lava o pé de ninguém, alguém está lavando os seus pés. E se você só tem os pés lavados sem lavar o pé de ninguém, chega uma hora você cansa e você vai querer um outro local para te servirem melhor. Este é o reino que nós servimos. Então Paulo ora para que o coração deles sejam iluminados. Eles já tinham fé e amor, ótimo. Mas eles precisavam entender que eles tinham um chamado para a vida eterna. Eles precisavam entender que eram ricos, como filhos adotivos de Deus. E eles precisavam entender que tinha um poder nas mãos deles, que é o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo da morte. É o mesmo poder que nos deu fé. O seu coração já está iluminado com isso? Você tem medo de alguma Diana, como eu falei? Você tem medo do que pode acontecer com você esse ano, no próximo ano? Tem medo da morte? Você tem medo do coronavírus? O que te causa medo? Se você não entender isso, você vai viver ansioso e aflito, buscando uma pátria livre neste mundo. Mas a pátria livre no qual devemos morrer por ela é o reino de Deus. Porque mesmo se morrermos, e que vamos morrer, ressuscitaremos com Ele pelo mesmo poder do Espírito e reinaremos com Ele não só nessa terra, mas para sempre. Você é um rei, mas lembre-se, você é um servo. Cristo reina por meio da igreja. Não tem como falar que você é cristão se você não está ligado no corpo. Baixe sua cabeça.